Olá, você que é seguidor do Atual. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Amazonas Atual o superintendente da Zona Franca de Manaus, um dos órgãos federais mais importantes para o desenvolvimento econômico e que também tem braços nessa parte ambiental. As nossas indústrias, elas não têm chaminés, não causam poluição, mas lá no Sudeste causam uma ciumeira desgraçada. O entrevistado, que nós agradecemos, é o coronel do Exército Brasileiro, Alfredo Menezes, nascido aqui em Manaus, naquela região da Cachoeirinha. Ele entrou como aluno do Colégio Militar, o Colégio do Exército também, e formou-se na sua parte de educação mais ainda fora aquela ensinada pelos pais. Coronel Alfredo Menezes, muito obrigado por ter aceito o convite da direção do Amazonas Atual e falarmos sobre SUFRAMA. Primeiramente, muito obrigado, Patrick, e também ao Valmir, pelo convite muito gentil, de estarmos aqui no estúdio do Atual, esse meio de comunicação com uma liderança muito grande, permeabilidade dentro da nossa sociedade. Quero me colocar aqui à disposição de todos os seus ouvintes, de todos os seus interlocutores, para que a gente tenha um diálogo extremamente positivo, onde possamos mostrar as nossas propostas para o desenvolvimento do nosso estado e também da nossa região. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, superintendente, é como o senhor entende a SUFRAMA? Primeiramente, a SUFRAMA, ela vem de uma... Hoje, atualmente, da maneira que eu recebi, e isso dito não por mim, mas pelo Tribunal de Contas e órgãos de controle, uma autarquia totalmente desidratada por um sistema que administrava nos últimos 20, 25, 30 anos de uma maneira em que deixava a autarquia de ter a possibilidade de atingir a plenitude da sua missão. E hoje nós estamos buscando resgatar esse protagonismo da SUFRAMA. Infelizmente vem esse sistema, no meu entendimento, muito perverso, principalmente com relação à designação de dirigentes, e isso foi dito não por mim, mas pelo TCU, em que na última inspeção que fez na SUFRAMA, que foi ano passado, reflexo do ano anterior, na parte de fragilidade e controle, a nota varia de 0 a 1, onde 0 é excelente e 1 é péssimo. Então, na designação de dirigentes, o TCU deu 1 para a autarquia. Isso significa péssimo na designação de dirigentes. E aí tem outros fatores, como a auditoria interna 0,9, ou seja, muito ruim, gestão de risco 0,8. Então, essa fotografia que eu vi quando o presidente Bolsonaro me convidou, eu li esses relatórios e fiquei muito preocupado. Agora, superintendente, uma nota péssima em relação à gestão, a gente entende também que ali era uma espécie de extensão de gabinetes de deputados federais, senadores, que indicavam algumas pessoas lá. O senhor conseguiu tirar esse pessoal todo dali ou ainda não? Não, sim, na realidade, no meu segundo dia de gestão, eu exonerei todas as indicações políticas da SUFRAMA, trouxe uma pequena equipe para perto de mim, que são as pessoas mais próximas, que é a alta administração, e nós estamos fazendo subir para aquelas áreas mais sensíveis os próprios funcionários que estavam dirigindo elas. E eu quero deixar claro para todos os seus ouvintes que eu acho que essa é a mensagem principal dentro desses relatórios do TCU e órgãos de controle, que essa, digamos assim, essa nota, essa verificação do TCU, ele não tem muito a ver com a qualidade dos nossos servidores. Que infelizmente, nessa gestão de dirigentes, nós temos um quadro na SUFRAMA de servidores de excelência. Nós temos servidores com mestrados, com MBA, com doutorado, mas infelizmente nessa situação nominada, eles eram comandados por pessoas de baixa qualificação.
com essas indicações que você muito bem colocou. Então é em cima disso que vem o resultado dessa governança, né? E isso a gente tem que deixar claro. Os servidores sempre, pessoas concursadas, muito bem preparadas, sempre estão, nos assessoram muito bem. A minha equipe, eu não tenho nada a comentar com relação a isso, mas porém essa onda desse sistema não deixava, por isso que eu digo, a SUFRAMA ter ou exercer a plenitude do seu potencial. A nossa equipe elaborou algumas perguntas, capitaneadas pelo nosso diretor de redação, que é o Kleber Oliveira. Ele resgatou aqui algo que eu acho muito importante a gente também perguntar ao senhor. Logo que o senhor assumiu a superintendência da SUFRAMA, o senhor declarou que a autarquia não sabia se comunicar com os governos dos demais estados. Essa comunicação, superintendente, melhorou no sentido de desmistificar os incentivos fiscais do polo industrial de Manaus? Eu diria que nós estamos trabalhando e construindo em cima disso. E eu vou argumentar com dados reais. Quando eu falo que a autarquia não se comunicava, e não se comunicava mesmo, né? Nós temos que assumir isso, doa quem doer. Eu tive agora lá no Acre, fiz agora 100 dias de gestão, né? Então o que acontece? Nesses 100 dias, eu tomei a liberdade, primeiro, de visitar todas as bancadas, os coordenadores das bancadas, dos 5 estados. Nós temos que colocar uma coisa na nossa região, aqui para o nosso estado. SUFRAMA não é somente o estado do Amazonas. SUFRAMA é Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Então, tem um grupo aí que fica falando, o cara não tem apoio de bancada. Bancada de quem? No início lá. Não, nós temos que ter apoio de todas as bancadas de todos os estados que nós temos a nossa abrangência. E dentro desse contexto, eu vou respondendo agora pragmaticamente a sua pergunta, né? Eu tive agora no Acre, então, como eu falei, eu visitei todos os coordenadores de bancadas no Congresso e agora estou indo visitar os governadores. Porque eu tenho mapeado a nossa situação nesses estados. Então, qualquer gestor público, quando ele recebe uma missão, ele tem que ter um plano. E esse plano nós escrevemos, porém, baseado em algumas informações. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou visitando o terreno em loco para retificar este plano e melhorá-lo, e aperfeiçoá-lo e colocá-lo em prática, o que nós estamos fazendo paulatinamente e continuamente. Então, dentro desse processo, na semana passada eu visitei o governador Gladson Camelino Acre. Na semana de 17, já antecipo aqui para o seu público, irei visitar o governador de Roraima, né? E quando visitei o Acre, vou resumir aqui e responder a sua pergunta agora objetivamente. Eu tive lá na Federação da Indústria, na Federação do Comércio, e todos os empresários foram unânimes em passar 2 mensagens para mim. Superintendente, em primeiro lugar, nos últimos 10 anos, nenhum superintendente da SUFRAMA teve aqui no estado do Acre, teve aqui na federação, colocando a cara a tapa, dizendo o que queria e dando a oportunidade de nós questionarmos com relação ao modelo e incentivos. Número 2, quero deixar bem claro o seguinte, para nós, acreanos aqui, empresários, a SUFRAMA se restringe somente ao estado do Amazonas. Essa é a nossa percepção. Então, quando você ouve de investidores, de empresários, de amazônidas, uma mensagem como essa, aí a gente ratifica o que eu falei na minha segunda semana de gestão. E entende que a comunicação agora está melhorando, está fluindo melhor, né, de forma melhor. A SUFRAMA, como toda autarquia federal, ela é refém da burocracia, essa chamada burocracia pública. Devagar, complicado e por aí vai. Um desses entraves é o PPB, o Processo Produtivo Básico, sem o qual nenhuma empresa consegue se instalar aqui em Manaus ou diversificar um produto, enfim. Por que o PPB ainda não é decidido na própria SUFRAMA? Se isso mudou e depende de uma autorização lá de Brasília? Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer algumas colocações técnicas antes de responder. Fruto desse sistema que imperava na autarquia, né, eu quero dizer para você e todos os seus telespectadores hão de convir comigo, que hoje, na era da tecnologia, quanto mais papel, mais corrupção. Quanto mais tecnologia, menos corrupção. Quanto mais papel, mais dificuldade
quanto mais tecnologia, mais facilidade. Infelizmente, a nossa autarquia, de uma maneira geral, eu não vi essa parte tecnológica desenvolvida. Então, se ela não está desenvolvida, é porque tinha um propósito, porque dinheiro tem, tudo tem. Então, isso também a gente pegou. Ponto. E nós estamos trabalhando em colocar a SUFRAMA, e eu estou falando para os seus telespectadores, e quero que vocês saibam do seguinte: o que eu estou falando para vocês, eu falei para todos os nossos servidores, que nós vamos transformar aquilo ali numa ilha de excelência. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente entra com a nossa placa de carro, o camarada lá da portaria já sabe que aquele carro pertence ao Patrick, né? Quando eu olho para a câmera que chego, já ali naquela câmera já está me dando o meu ponto de entrada. Quando eu saio para o almoço, eu olho para a câmera, já está me dando o ponto de saída, porque é o mínimo que nós esperamos de uma autarquia com essa magnitude. E isso, infelizmente, não tinha. Ponto. Com relação ao PPB, e caindo agora diretamente, eu quero colocar para você uma mensagem que a sociedade tem que saber. O grande problema de hoje nós estarmos nessa situação toda, eu vou resumir, é ego. É exatamente ego, pelejas de grupos de cá e de lá, sejam locais, sejam a nível em outra esfera governamental, que por brigas entre eles não permitiram que a coisa andasse e tivesse um delineamento, né, adequado. O que acontece? Um segundo ponto com relação ao PPB também. O PPB, ele, na realidade, na sua etapa final de aprovação, ele depende de uma chancela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, antigamente, né? E também do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque ele impacta realmente esses dois ministérios, essas duas áreas a nível governamental. Então, nunca na história da SUFRAMA o PPB é local. Sabe por que ele não pode ser local com aprovação direta do superintendente? Porque senão ele poderia aprovar algum produto aqui rapidamente e esse produto impactar diretamente no restante do país. Então, o que foi que nós fizemos? Já está aprovado isso daí, o Patrick, e a sociedade precisa saber. Hoje, o nível de aprovação vai colocar assim: presidente, ministro da Economia, secretário de Estado, que é o meu chefe direto, a quem eu sou vinculado, vamos colocar dessa maneira, ficou nele. E depois eu. E o compromisso que eu tenho dele é basicamente o seguinte: tudo o que nós desejarmos aqui, ele vai aprovar de referendo. Por isso que eu posso dizer de uma maneira indireta que hoje o PPB está conosco. Mas por que precisa da chancela dele? Porque ele tem a visão de Brasil, certo? Para que a gente não cause nenhum impacto negativo em outras partes do Brasil. Hoje, né, nós estamos praticamente num projeto final de destravar, desburocratizar esse processo, que nós esperamos concluir nos próximos 30 dias, e nós já convidamos inclusive o presidente para vir a Manaus e fazer essas entregas. Esse processo está no estágio muito adiantado, coisas que o PPB, por isso que eu digo, não adianta a lei, né? Quando eu aprendi uma coisa, eu vou falar publicamente: quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão. Essa comissão, ela vai estudar o problema, empurra ele com a barriga, aí você cria uma lei, aí você pensa que está resolvido, não, precisa da regulamentação da lei, e assim vai se esvaindo, e com várias leis, com várias comissões, com vários problemas naquele tema, o problema se arrefece e não tem solução. Então, resumo da coisa, né? Nós estamos agora finalizando esse processo, porque a lei dizia que o PPB tinha que ser aprovado em 120 dias, então para que lei de 120 dias? Se o PPB demora 1 ano e meio, então, e ninguém falava isso, ninguém fala nada. Aqueles pretensos salvadores da pátria, né, até 31 de dezembro, que falavam que defendiam o modelo, ninguém falava nada. Os PPB estavam aí, 120 dias, estavam sendo aprovados, e quando quiçá fossem, em 1 ano e meio. Então, isso é prova de que esse modelo de salvador da pátria não dá certo na nossa região. O que dá certo é um trabalho de esforço técnico entre as equipes da SUFRAMA aqui e o Ministério da Economia. Isso está acontecendo e nós queremos reduzir esse prazo de aprovação para no máximo aí 70, 80 dias. Então, acabou essa questão do ego que prejudicava muito o PPB? Eu diria que sim, porque hoje eu posso falar de cadeira para você aí da sociedade. Esse é o nosso compromisso com você: gerar emprego, renda, através de uma gestão e uma governança clean, uma governança limpa, despojada de egos. Nós queremos sim, o nosso foco é
no compromisso e na missão que tem a autarquia de fomentar o desenvolvimento, de ser um agente catalisador da sociedade, onde nós possamos, Patrick, fazer planos de Estado e não planos de governo, planos de pessoas, e nós temos que ter, como gestores públicos e servidores que somos do Estado, quando recebemos uma determinada função pública, se ali foi feito um bom plano e aquilo está dando certo, nós não podemos abandonar dizendo que simplesmente que era do outro. Nós temos que acatar em prol da sociedade e desenvolvê-lo. Se nós começarmos a mudar a nossa mentalidade para isso, nós vamos ter um Estado grandioso nos próximos 5, 10 anos. Superintendente Alfredo Menezes, o ex-presidente Michel Temer, ele reduziu os incentivos fiscais para empresas do setor de bebidas, especialmente as que produzem concentrado para refrigerantes. O governo federal ele não toca em renúncia fiscal, por exemplo, para a indústria automobilística de São Paulo e também de Minas Gerais. Isso é um fato. A Zona Franca de Manaus é o lado mais fraco dessa corda? No momento em que as nossas lideranças em todos os níveis, entenda isso no sentido lato sensu da palavra, nos últimos 52 anos nós temos que fazer uma autocrítica. As pessoas não gostam de ser criticadas, mas a crítica ela tem que ser construtiva. E essa é a minha crítica nesse momento, né? As lideranças em todos os níveis, né? Eles não se preocuparam em se comunicar bem com o restante do país. Entenda-se, Brasília, São Paulo. Nós ficamos aqui no nosso mundo, né? E o restante do Brasil trata a gente, aqui o nosso polo, como sendo, infelizmente, né, uma coisa, nos trata de uma maneira depreciativa, como se nós aqui tivéssemos uma indústria qualquer, simplesmente de montagem. Eu nunca vi, nos últimos 52 anos, desde 67 até 31 de dezembro de 2018, algum programa que eu desafio aí, essas lideranças que estavam, algum programa de mídia, de marketing, de trabalho, lá em São Paulo, na Fiesp, no Sudeste do Brasil, propaganda que nós iremos fazer agora, né? Que diga o seguinte: da mesma maneira que o agro é pop, a Zona Franca é o orgulho do Brasil. E falando bem claramente para você agora, dentro dessa autocrítica, eu agora lá na Suframa estou com uma equipe de marketing e com vários colaboradores e parceiros desenhando um plano de mídia. Já que o restante do país nos vem de uma maneira depreciativa, nós queremos mudar isso. Nós queremos dizer que a Zona Franca é o orgulho do Brasil. Então, a minha crítica a minha crítica construtiva nesse sentido. E por você não se comunicar bem, ficamos aqui, né, sem outras opções, dizendo que estamos defendendo o modelo, e aí vem o rechaço da indústria do Sudeste contra os nossos concentrados. Mas eu quero dizer para você aí que trabalha nos concentrados, duas notícias boas. A primeira, quando o STF, e aí eu quero louvar todos aqueles ministros que votaram favoravelmente a nós há um mês atrás, quando o STF aprovou o crédito do IPI, que nós temos direito ao crédito do IPI porque ele é constitucional, isso atingiu diretamente ao polo de concentrados, indiretamente a outros segmentos. E ele deu garantia jurídica não só para os investidores dos concentrados, como também de outros segmentos de que nós temos. Isso é constitucional. E acabou essa guerra que estava se delineando nos últimos 15 anos. Agora o STF fechou a questão. E a segunda notícia que eu quero dar para todos os seus telespectadores é que, olhe bem, os envolvidos direto nisso, que são os atores do polo de concentrado, vieram nos procurar pela primeira vez e falaram assim: coronel, deixa eu falar uma coisa para o senhor, a gente confia que nós vamos, fora de uma esfera, dentro dessa esfera técnica, construir a solução desse problema para a nossa região. E nós estamos tratando esse problema juntamente com esses atores, e nós estamos encaminhando a solução para o corpo técnico. E depois, com certeza, precisaremos, sem dúvida nenhuma, do apoio da nossa bancada, aqui agora específico da bancada do Estado do Amazonas, né? E aí nós temos a liderança do nosso senador Maziz, que inclusive é o presidente da CAI, que é o...
Assuntos Econômicos. O Conselho, a Comissão. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é uma função relevante de peso para endossar aqueles estudos técnicos. Superintendente, a gente nota, percebe muito bem que o senhor tem uma proximidade muito forte, um respeito muito forte com o presidente, e isso é também na via de mão dupla, de lá para cá. Inclusive, um dia desse eu vi um vídeo que o presidente fazia uma transmissão e ele só citou uma pessoa em agradecimento e parabenizando, e essa pessoa era o senhor, é o senhor. E aí, ainda há pouco, o senhor falava que na esfera de Zona Franca de Manaus, claro, tem o ministro da Economia, tem o secretário, depois vem o senhor, já como a quarta, tem o presidente da República, tem o ministro da Economia, tem o secretário, em seguida o senhor como a quarta pessoa. Mas aí eu entro nessa seguinte pergunta. Ao contrário de outros gestores da SUFRAMA, o senhor tem muito acesso ao presidente Jair Bolsonaro, mas quem decide é o ministro Paulo Guedes. Em projeto elaborado pelo ministro, ele extingue o IPI, que é um dos impostos base aqui do nosso modelo econômico, da Amazônia, da economia da Amazônia. E aí vem a pergunta, superintendente: Guedes é um problema para a Zona Franca de Manaus? Não. Guedes é a solução. De que maneira? De que maneira? Muito simples. Primeiramente, a gestão econômica do nosso Estado brasileiro, por uma questão lá ideológica, por um direcionamento, né? Ele foi construído uma gestão de pires na mão, que você tinha que pedir do Executivo. Por isso que o presidente Bolsonaro sempre fala menos Brasília e mais Brasil, né? E aí eu vou colocar com argumentos sólidos nessa situação. Hoje, o Estado ele é liberal e ele tem que ser liberal. Todo amazonense, todo brasileiro gosta de ir para os Estados Unidos, gosta de ver a bandeira, gosta do capitalismo, mas aí alguns segmentos falam, não, mas veja bem, é o social. O social só é possível porque tem alguém gerando riqueza. E por que Paulo Guedes é a solução? Ele é a solução porque o pensamento dele é liberal. Ele é a solução porque ele está capitaneando essa situação da reforma da nova Previdência, e o Estado precisa disso. E aí focando, porque se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, diferente de uma pequena minoria que quer que ela não seja aprovada, essa minoria tem interesses de que se perpetue as vantagens desse pequeno grupo. O Estado brasileiro é imperativo que se aprove para que a gente possa respirar e que a gente possa, a partir daí, criar investimentos. E aí, respondendo... O Guedes não é um problema. Por que o Guedes é a solução? Porque ele é o vetor de mudança dessa cabeça ideológica econômica, né? E é um homem de postura, e é um homem preparado, e é um homem íntegro. E respondendo agora no que afeta a nossa região aqui, ele já deixou claro para toda a nossa bancada, o resto é mimimi. Nós vamos criar um IVA, que é um imposto único, o Brasil precisa disso. A nossa carga tributária, eu quero falar para a população que nos assiste do nosso estado, é muito pesado. Eu acabei de vir de um evento com empresários e empreendedores, a nossa burocracia é muito grande, nós temos muitos impostos, alguns impostos que eles praticamente se sobrepõem, a carga é muito difícil, e nós estamos tentando deixar o Estado mais limpo, mais leve. E aí na Zona Franca, o que Paulo Guedes falou juntamente com o secretário da Receita Federal? A Zona Franca terá um tratamento alfandegário especial. Da mesma maneira que nós tivemos esse mesmo tratamento quando foi criado o IPI, o II e tal, nós vamos ter agora. Sabe por quê? Porque o nosso modelo, ele é essencial para a nação brasileira. Nenhum presidente, nenhum ministro vai ser louco o suficiente de deixar 500 pessoas desempregadas dentro de uma floresta. Então não adianta um determinado grupo ficar de mimimi, tá? Nós continuaremos com o nosso modelo, tá? Nessa parte tributária, porque
os nossos desafios, Patrick, para a manutenção do modelo não é só na parte tributária, né? É na parte tecnológica. Aí está outro grande desafio. Mas da parte do Estado, no que lhe compete, está sendo estudado nesse exato momento, e nós fazemos parte desse grupo, como nós vamos viabilizar um tratamento tributário especial para a Zona Franca. Paulo Guedes não é problema, é a solução, frase dita por Alfredo Menezes Coronel, superintendente da Zona Franca de Manaus, recentemente presidente da Câmara, que é um nome de destaque no Brasil, o Rodrigo Maia, e já veio aqui em Manaus também algumas vezes. Ele disse assim: sou fã da Zona Franca de Manaus, mas ela custa muito caro. Essa série de comunicação nova da SUFRAMA, que o senhor já está fazendo, visitas a governadores, isso vai mudar a cabeça de muita gente? Bem, primeiro vai. E aí eu quero dizer o seguinte também, né? As pessoas falam exatamente isso. Não, eu sou fã, mas ela custa caro. Agora deixa eu lhe falar para você ouvinte, né? Você falou há pouco, e para informação do seu público, a renúncia fiscal brasileira, ela está no 330 bi, vamos colocar 350 bilhões, né, de reais. Olhe bem, a Zona Franca, essa é a primeira ideia, eu vou falar 3 ideias. A Zona Franca, em termos de renúncia, ela representa 8% somente disso, que dá no entorno aí de uns 25, 26 bi. Os outros 92% vêm de outros setores. E nesse contexto, 52% dessa renúncia fiscal, ou seja, praticamente 160 bi, está no Sudeste, em segmentos, produtos e setores que não estão previstos na Constituição Federal, porque o único modelo de renúncia fiscal previsto na Constituição de 1988 é a Zona Franca de Manaus, baseado no desenvolvimento regional. Então, nós não podemos nos apresentar com pires na mão. Se o governo brasileiro vai cortar na carne, ele vai ter que cortar lá no Sudeste primeiro, até chegar na gente. A segunda ideia nesse sentido é o seguinte: o nosso modelo, por que ele é exitoso, Patrick? Porque ele gera emprego e renda na nossa região e também fora da nossa região. Por isso que eu digo que nós nos comunicamos mal, porque nós temos que dizer lá no Sudeste que as empresas que estão instaladas lá vendem insumos para cá. E quando elas vendem insumos, elas empregam as pessoas, e pessoas empregadas lá geram a economia dela. E aí, a terceira ideia dentro desse contexto de renúncia fiscal, por isso que a pessoa fala assim: eu acho bonitinho, mas também custa caro. É porque elas não sabem o valor que isso aqui tem, que eu vou argumentar agora. O nosso modelo, ele é baseado na produção. O nosso incentivo é em cima da produção e não do capital. Deixa eu falar para você, ouvinte, o que significa produção. Incentivo à base de produção é que quando o empresário decide montar a fábrica dele aqui na Zona Franca de Manaus, ele pega o terreno, ele contrata o empregado, ele compra a matéria-prima, ele compra o maquinário, ele sofre todas essas barreiras de fazer alvará, de buscar, contrata consultores, ele produz. Depois que ele produzir e vender o produto, emitir a nota fiscal, é que ele ganha o incentivo. Ao passo que, do outro lado, lá do restante desses bilhões e bilhões da outra renúncia fiscal, ela é baseada no capital. Antes que o empresário chegue, o cara diz: você já tem esse incentivo, o teu juro é mais baixo. Então, deixa eu falar para você, e eu quero dizer para todas as pessoas, por isso que nos atacam o nosso modelo. Quanto custa manter a nossa floresta de pé? 97% da floresta no estado do Amazonas está de pé. E isso tem um valor intangível, porque garante a nossa biodiversidade. E aí garante os nossos animais, a nossa flora, a nossa fauna, a nossa riqueza. Interfere no clima do mundo, interfere no clima do mundo. Aí eu pergunto: como é que você diz que isso é caro? Quando você fala que isso é caro, é porque você não tem ideia da dimensão que isso é importante.
E eu quero dizer para você o seguinte, você que é amazônica, muitas dessas pessoas que falam que isso aqui não tem preço é porque nunca vieram aqui, só vêm aqui em momento eleitoral e em alguns momentos dessa maneira, não conhecem a nossa região, não dormem na mata, não caminham na mata, não andam de canoa, não andam nos nossos barcos para saber que você para sair daqui para São Gabriel precisa passar 10 dias num barco e 10 dias daquela maneira. Então, é tudo um mimimi geral. E aí, eu digo para você, a tríade da SUFRAMA hoje é defesa, proteção e desenvolvimento. Nós aqui, constitui a toda a sociedade, somos nós que temos que dar a solução por nossos problemas. Então, somos nós que temos que dar essa solução e nós estamos irmanados junto com a sociedade, entidades de classe, né, imprensa, governo, seja ele prefeitura, governo do estado, mais a nossa bancada, unidos para protegermos e defendermos o nosso modelo. Tem uma outra crítica que é muito comum dos chamados inimigos do modelo Zona Franca de Manaus. E essa crítica é aquela que se diz muito que nas empresas do polo industrial de Manaus apenas montam produtos, sem uma cadeia produtiva de fabricação de peças e insumos que são também importantíssimos. Mas essa não é a tendência mundial da indústria, é bom deixar claro. Por exemplo, telefones da Apple são montados na China, tênis da Nike na Índia. Como é que o senhor avalia essas críticas? Primeiramente, são críticas levianas. Essas pessoas que criticam, elas deviam dar a solução. Então, isso é uma primeira coisa, é de uma leviandade muito grande, né? As pessoas, eu digo, Patrick, para mim, eu tenho colocado muito à vontade em todas as interlocuções que tenho ido, que tudo começa no respeito. Essas pessoas não têm respeito, elas não conhecem o modelo, elas não nos conhecem, e críticas dessa natureza são extremamente desrespeitosas. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: Menezes, nós não podemos dar bom dia para cavalo. Mas eu vou responder assim, objetivamente isso. Elas não sabem que para se produzir aqui nesse polo, os empresários, investidores vêm, eles passam por um processo de apresentar a viabilidade das empresas dele e dos produtos. E dentro, aí entra aquela pergunta que você me fez do PPB. Tem percentuais que você pode importar determinado produto e o restante, outra parte do percentual tem que ser produzido aqui. Olha, eu quero me congratular nesse momento com todos esses investidores que estão no polo industrial aí resistindo bravamente de pé, porque eu sou um superintendente que tenho ido nas empresas do distrito, estou há 120 dias, vou fazer agora 4 meses, tenho ido, visitado semanalmente, as empresas. diariamente? Semanalmente, vou, toda sexta-feira vou. Essa semana já tive na Daikin. Hoje eu ia na Panasonic, mudei minha agenda agora à tarde para ir na Panasonic. Vou visitar o processo produtivo, sabe por quê? Porque nós temos que ser práticos. Nós temos, tem um ditado do Guerra na Selva que diz o seguinte, que cobra que não rasteja não engole sapo. Entendeu? Então não adianta você ser gestor e querer gerir um império com essa magnitude sentado na tua mesa lá dentro da SUFRAMA. Você tem que determinar um tempo, tirar um tempo para você fazer a tua gestão administrativa, confiar na tua equipe de assessores e tu tem que ir para o campo para ver a dificuldade do empresário. E aí, Patrick, eu tenho recebido o empresário, eu vou lá buscar o empresário, eu vou na fábrica do empresário e tenho dito o seguinte: meu amigo, me diz uma coisa, eu estou como superintendente da SUFRAMA, o que eu posso fazer para melhorar o teu negócio? Quais são as tuas dificuldades? Me apresenta que eu vou buscar a solução. E eles sabem que eu estou fazendo isso. Então, o que eu quero colocar para você? A nossa gestão, a nossa governança, ela é uma governança baseada em valores de gestão militar. Prático, pragmático, não é teórico, não é gestão de discurso, ela é gestão de ponta da linha. Eu vou lá conhecer o empregado, vejo a dificuldade que ele tem e todos os meus assessores que vão comigo estão vendo isso. Agora eu faço isso, Patrick, sabe por quê?
porque eu aprendi assim no Exército. Quando eu entrei 11 anos no Exército, 10 anos, eu vim aprendendo a fazer isso. Eu não faço isso de uma maneira política, de uma maneira para aparecer com discursos, né, inflamados, eivados de emoção. Eu faço isso porque é necessário fazer para que a gente chegue a algum lugar. Mas e os outros atores tão importantes quanto as indústrias instaladas, por exemplo, FIEAM, CIEAM, CDL, o comércio? O senhor tem tido essa mesma proximidade de visitas, de participar também com reuniões frequentemente? Como é que está isso? Vamos começar da conclusão para a introdução. Hoje, a SUFRAMA, ela trabalha totalmente integrada e unida com o presidente da FEAM, doutor Antônio Silva, e ontem eu tive reunião na FEAM, com o meu amigo Wilson Périco da CIEAM, e todos os dias nós trocamos uma ou duas mensagens e eu visito a CIEAM. Nós estamos trabalhando totalmente integrado com a parte de comércio, aqui eu vou nominar o Ralph Assayag. Quarta-feira eu almocei no CDL. Estamos totalmente conectados com a FEComércio, com o doutor Aderson Frota. Estamos totalmente integrados com o meu amigo Munir Lourenço, que é presidente, né, do Conselho do SEBRAE, com a doutora Lamise Said. Ou seja, nós trabalhamos juntos, em conjunto, e as nossas práticas têm sido compartilhadas, e o nosso objetivo, como eu falei na SUFRAMA, é criar sinergia com todos esses entes de classe em prol do desenvolvimento da região. Então, podemos afirmar que o comércio, os serviços podem esperar por parte da SUFRAMA ações práticas importantes? Com certeza. Eu quero aproveitar aqui para falar, por exemplo, eu estive almoçando quarta-feira com o Dr. Ralph Assayag e os seus diretores, e ele me deu uma demanda, inclusive para o presidente. E no dia seguinte eu passei essa demanda para o presidente e dei um feedback para ele na data de ontem. Qual foi? Então, isso é a nossa maneira de gerir a nossa governança, com um objetivo de... Eu digo sempre que nós aqui estamos na bandeira 2. A sociedade, ela quer ver resultado. A sociedade quer ver o carro andando. Não no discurso, mas na prática. E eu me proponho para todas as entidades de classe, para toda a sociedade, o que eu não puder resolver no lado institucional, eu me coloco à disposição no lado pessoal. O que nós queremos ver é o seguinte: nosso taxímetro está na bandeira 2, né? E nós não temos muito mais tempo a perder com promessas vãs, né? Nós temos que realmente compor uma equipe técnica, trazermos a sociedade para trabalharmos em conjunto, dentro de um espírito de união, deixarmos os mimimis de lado, as diferenças ideológicas e o ego, e construirmos, através do trabalho, uma sociedade melhor. Pretende sair do táxi, que está na bandeira 2, para um transporte aplicativo mais rápido, mais ágil, sem tanta burocracia, superintendente? Com certeza, é isso que nós estamos desenhando, né? E eu quero dizer aí para os seus telespectadores que isso já está acontecendo, porque hoje no nosso país a economia está parada. Nós temos que assumir isso, né? A economia está parada, mas aqui, Patrick, ela está andando. No PIN, a nossa economia está andando. Eu tive na Daikin, né, na terça-feira, almoçando lá, e eles já estão contratando para o terceiro turno. Eu tive na Yamaha, eles estão contratando num processo de seleção. Então, ou seja, aqui está andando, graças a Deus. Eu noto a Motor Honda agora investiu 500 milhões. Então, isso tem que ser dito para a sociedade. Eu noto que o senhor não deixa de responder a nenhum questionamento. O senhor responde com informações precisas. Deixa eu colocar um dado para o senhor, que eu queria muito também ouvir sua resposta, já na parte final dessa nossa live, superintendente. A gente via a manifestação da SUFRAMA fazendo algum tipo de evento, um salão, não sei de quê, uma vez por ano, quando a SUFRAMA fazia aniversário. Aniversário do 40º, tantos anos da SUFRAMA, vai ter um evento ali em tal lugar. Aí passava o restante do ano sem nenhum evento. O senhor pretende mudar isso com eventos que unam desde a área da piscicultura, o turismo, por exemplo, também? O que o senhor pretende fazer? Bem, nós mapeamos alguns segmentos na nossa sociedade. Uma coisa é certa, e vou falar publicamente, tá? Nós temos que proteger o nosso modelo.
criado em 67 até a data de hoje. Proteção ao modelo, Patrick, significa o seguinte: darmos o nosso melhor para, em união com os nossos segmentos empresariais, buscarmos o melhor para a nossa região. Porém, nós não podemos ficar dependentes desse único modelo. E aí existe um movimento muito forte da sociedade organizada, de pessoas que estão indignadas com isso, porque os seus ativos estão aqui na nossa região, e eles criaram uma comissão chamada CODESE, um conselho, CODESE, que é Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Estado do Amazonas. E quem são essas pessoas participantes do CODESE? São empreendedores, são empresários, são professores, meio acadêmicos, cientistas, donas de casa, todo mundo tem assento no CODESE. E bate nas diversas câmaras setoriais, educação, segurança, defesa, atração de investimentos. E eles mapearam e verificaram que eu concordo também, que nós temos que buscar matrizes complementares à nossa, utilizando simplesmente o que o PIN tem de oferecer de melhor. Então, baseado nisso, eles elencaram lá como matrizes complementares para alavancar nossa economia, para gerar emprego, o turismo, porque é a nossa vocação. Gente, a Amazônia só existe aqui. Las Vegas é uma cidade que o gringo conseguiu colocar no meio do deserto, Dubai também, e nós temos a Amazônia aqui, e ninguém até hoje teve a vontade, a atitude de transformar isso daqui num grande polo de atração de turismo. O cara vai lá, faz um planozinho, mas não basta para o gestor simplesmente ter competência. Olha que coisa interessante. Não basta para o gestor ter competência, ter relacionamento, ele precisa ter atitude, ele precisa, vamos fazer. Quando o gestor fala vamos fazer, tem que fazer, aquilo vai acontecer. Porque se as pessoas debaixo do gestor quiserem e ele não quiser, a coisa não acontece. E aí, Patrick, dentro desse contexto, nós estamos fazendo agora lá na Suframa um seminário, um fórum de debate de turismo, mas nós já temos delineado as soluções. Estamos trazendo para dentro da Suframa um debate com todas as ICTs e empresas beneficiadas da área da informática, porque nós queremos contribuir também e dizer o que é importante para o nosso Estado nessa área. Só que para isso, na parte de P&D, eu chamei o reitor da UEA e da UFAM, juntamente com a sua equipe técnica, tanto o Kleinaldo quanto o professor Pulga, contribuíram enormemente conosco. Fizemos uns debates dentro da Suframa e eles delinearam projetos e áreas como biotecnologia, bioeconomia, que nós temos que focar, a própria piscicultura. Eu estou fazendo um evento de piscicultura lá na Suframa agora, tudo isso vai acontecer nos próximos 40 dias. Eu vejo a Suframa como uma grande catalisadora, né, nesse sentido. E nós estamos fazendo isso, né, porque é necessário. E nós queremos, ao realizarmos esse evento, darmos a solução e nos comprometermos com a sociedade que os frutos dessa solução irão aparecer e virão em benefício da nossa região. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, muito obrigado pela sua presença aqui no Atual, sua primeira entrevista aqui no Amazonas Atual. Oxalá que consigamos implementar essas ideias todas aí, porque o Polo Industrial de Manaus já é um senhor, não é um garoto que chegou um dia desse, e que a gente vê que o cuidado com esse modelo o mau cuidado começava lá em cima, e que a gente parece que agora a gente começa a ver um respeito maior. Então eu desejo ao senhor, em nome da nossa equipe, que o senhor tenha êxito em tudo isso que o senhor está falando. Vai ter problema, vai continuar enfrentando dificuldades, mas o senhor ainda vai continuar falando sobre mimimis, ou esses mimimis não lhe preocupam mais? Não, eu nunca tive medo de mimimi, e eu falo de mimimi, e os atores que estão aí, eles sabem para quem eu estou falando, né? São pessoas retrógradas de uma velha política que está se extinguindo no nosso país, de pessoas que não têm valores, não têm valores republicanos. Mas ainda interferem? Interfere porque esse sistema ele não quer que ele seja oxigenado, que entre pessoas novas, com ideias empreendedoras, inovadoras, porque eles não querem perder o poder. A questão toda se resume ao ego, ao coronelismo. O pessoal fala dos militares como coronel, mas nós temos coronéis aqui.
Esses coronéis, eles não querem perder essa fatia. Quem são e eles coronéis? usam, né, de todas as artimanhas ocultas, as artimanhas que estão por detrás das cortinas. Eles não têm a coragem moral de te encontrar e falar olho no olho. Eles têm cachorros que mandam recado. E nós estamos acostumados a lidar com isso, porque nós fomos formados baseado em valores morais, de bom caráter, republicano. Nós não temos nada a esconder, nós somos austeros, a nossa ficha é limpa, e nós vamos mostrar para a sociedade que o mal não pode vencer o bem. Essas pessoas que não têm coragem de te encontrar e falar, é porque o rabo delas é sujo. E essas pessoas vão ser extirpadas da sociedade. A sociedade brasileira, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, deu um indicativo de que nós queremos pessoas sérias, preparadas, honestas, probas, pessoas que possam ir trabalhar, como eu, gestor, com meu próprio carro, de bicicleta, correndo, não preciso de segurança. Agora, eu quero dizer uma coisa para você que está aí, tá? Eu não mando recado para ninguém. Eu fui formado pelo Exército Brasileiro, passei por todos os cursos muito difíceis, tanto na área universitária quanto na área operacional. E o que eles mandam os outros fazer e mandar recado, nós sabemos fazer pessoalmente. E é isso que nós vamos mostrar para a sociedade, que nós temos capacidade de mudar. Não são esses velhos que ficam mudando de partidos, de conveniência, de cá e de lá. O que a sociedade quer é pessoa jovem, pessoa comprometida, trabalhador, e o que fala, a população consegue ver na atitude deles que eles realmente estão falando com o coração e estão fazendo, e não uma fala simplesmente leviana, ufana, de promessas e medidas vãs, porque esse modelo aí, graças a Deus, a população já mudou metade dessa classe agora, e com certeza em 2020 vai mudar a outra metade. Muito obrigado. Obrigado ao senhor superintendente. A gente encerra essa live nesse momento, agradecendo mais uma vez a presença pela primeira vez aqui no Amazonas Atual do superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel de Exército Alfredo Menezes. Até a próxima live com a nossa equipe atual e você compartilhando a verdade.